Pessoal, vamos começar com a aula de hoje sobre pinheiro. A aula de hoje vai ser muito importante, presta atenção em tudo. A gente vai começar uma aula diferente. Esse curso, vocês não sabem o trabalho que deu fazer o quebra-cabeça. Então, na verdade, essa aqui foi uma das primeiras aulas que eu gravei, em que pese ela não está no início do curso, mas é justamente para a gente construir, para a gente desenvolver essa planta aqui ao longo do curso. Então provavelmente você já viu ela com muito mais saúde aí no início do curso. Esse pinheiro negro aqui, eu adquiri ele não faz muito tempo, eu não estou com ele nem há cerca de um ano, e ele estava muito debilitado, não estava sendo bem cuidado pelo dono antigo. Foi uma planta que ela já estava há mais de 5 anos sem fazer qualquer tipo de transplante, ela estava com o substrato bem compactado e estava com muita umidade, isso não estava fazendo bem para ela, e ela chegou para mim muito debilitada. Eu acho que isso que fez com que eu pagasse tão barato. Vocês que são alunos aqui, eu não tenho nenhum problema de falar o valor que eu paguei nessa planta. De todas as minhas plantas, essa planta aqui foi a única planta da minha coleção que eu tive coragem de pagar mais de R$500. Eu sempre faço os bonsai aqui, mas pinheiro negro realmente é uma coisa que para a gente pegar um material bruto assim, a gente não consegue sem investir muito dinheiro. Igual vocês já tiveram a aula aí de como escolher pinheiros negros, né? Tem locais bem bacanas de se comprar, bem bacanas de adquirir. Mas essa planta aqui eu dei uma sorte tremenda. Uma planta dessa aqui, se fosse vendida na internet aí por R$5.000, seria facilmente colocada, né? Como eu acho que ela não estava com tanta saúde assim, eu adquiri ela por R$2.100. Estou recuperando ela, tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí, como vocês viram já nas aulas passadas. Agora, o que é o objetivo dessa aula aqui? Vocês vão aprender aqui comigo uma coisa que vocês vão falar: nossa, meu Deus de Melo, o que você está fazendo com esse pinheiro aí que você fez uma arapuca de aramação aí? Pessoal, essa planta aqui, eu vou soltar aqui até alguns galhos para vocês verem. Deixa eu soltar esse aqui que vocês vão ver bastante. Ela não estava nem sendo aramada de forma adequada. Se eu soltar aqui, vocês veem para onde o ramo vai. Ele vai lá para cima, ele estava todo dessa forma assim. E como eu falei, essa planta ela não está com a saúde 100%. Se vocês verem aí do lado, né, ela debilitou bastante. Ela está com as agulhas dela secando ali, mas agora eu já estou fazendo um processo de recuperação. Então a primeira cena que vocês vão ver aí é como estão as agulhas. Ela estava desse jeito para pior. Quando a gente vai ter a aula que trata sobre as doenças do pinheiro ainda e o que fazer nas situações para a gente conseguir recuperar ele, mas nessa aula eu quero que vocês percebam as acículas como elas amarelaram. Quando a acícula do pinheiro amarela assim, ela não vai voltar à coloração verde, tá? Você não deve se enganar que essa cor aí, ó, que foi ficando amarelada, ela vai recuperar essa coloração. Não, ali ela tende só a secar e piorar. Quando a gente trata de recuperação do pinheiro, a gente tem que conseguir isso aí, ó. Na segunda imagem aí vocês podem ver dentro da pigmentação amarela ali, onde está saindo a nova brotação, e a nova brotação está saindo com saúde. É isso que a gente deve almejar na saúde do pinheiro negro. Então, esse pinheiro negro estava todo desformado. E tinha uma coisa que não estava ajudando a recuperar ele quando viesse essa brotação. Como ele estava todo solto em todos os ramos, principalmente esses ramos daqui, eles não estavam pegando tanto sol, eles estavam todos para cima. Esse sol aqui que está pegando é muito importante para a recuperação e não estava pegando. Deixa eu soltar aqui que a gente vai ter de armar de novo aqui. Como não estava pegando esse sol e todos os galhos estavam posicionados para dentro, a chance dele recuperar seria muito ínfima, muito mais prejudicial para ele, que ele não estava pegando a devida insolação aqui. Só que uma planta dessa, uma planta debilitada, hoje nós vamos ter uma aula de estudo da fisiologia vegetal. A gente vai daqui a pouquinho uma coisa bem mais avançada, mais para o lado da biologia vegetal. Só que é muito importante que você nessa aula entenda o conceito, entenda como funciona o fluxo de seiva. Então daqui a pouquinho a gente vai para o quadro ali para você entender como funciona o fluxo de seiva dentro de uma árvore lenhosa, o conceito de xilema e floema.
que são as seivas, seiva elaborada e seiva bruta, que passa dentro da seiva do pinheiro negro, como de outras plantas lenhosas. Esse tema ele pode ser até considerado um pouco chatinho, por isso que eu nem coloquei lá no curso completo de bonsai, porque não faz tanta falta. Agora, no estudo do pinheiro, você precisa muito entender sobre esses fatores da xilema e da floema. Porque você nunca deve fazer uma aramação. A gente pode até fazer uma aramação em uma tropical, que talvez isso não afete tanto ela, vai afetar. Mas no pinheiro, a gente vai afetar muito ele e a gente pode até matar ele se a gente fizer uma aramação em uma planta que está adoentada, tá? Então essa arapuga que vocês estão vendo aqui, né, que foi um tracionamento de todos os ângulos, né, ele foi feito justamente para a gente, dois motivos. Primeira coisa, e o principal deles, a gente conseguir reduzir aqui, ó, fazendo a tração para que os patamares venham a pegar mais sol na recuperação desse pinheiro negro aqui, né? Se eu soltasse todo ele aqui, vocês iam ver que os ramos dele iam para dentro aqui e ele ia perder completamente a incidência solar em alguns pontos, principalmente no sol do meio-dia, onde a sombra dos ramos superiores faz completa sombra nos ramos de baixo. Então a gente usou essa aramação de tração que vocês viram aqui, né? Não é uma aramação, é mais uma amarração, não é uma coisa nem um pouco tradicional, tá? A maioria das pessoas iriam fazer o quê? Iriam só deixar o pinheiro quietinho até ele recuperar. Só que aqui a gente está tentando otimizar exatamente então a incidência solar nos ramos que não estavam pegando sol, para que eles venham a recuperarem sem que tenha uma perca de 60% aí desses ramos que não estão pegando sol. Além disso, a gente está conseguindo fazer um movimento, né, deixar, por exemplo, aqui nesse caso aqui que está sendo construído o pinheiro no estilo Chocan, a gente está conseguindo fazer com que não perca tanto o movimento deles, tá? Sem prejudicar o fluxo da seiva que nós vamos estar estudando daqui a pouquinho. É por isso que a gente fez essa tração em todos os ramos aqui. Eu uso para esse tipo de trabalho aqui, ó, essas fitas, que elas são muito baratas. Eu também gosto de usar ela para fazer movimentos mais abruptos nos pinheiros, que vocês vão estar tendo a aula sobre isso aí, se já não tiveram na construção desse curso. Então, dessa forma aqui, a gente seleciona algum local embaixo que a gente possa facilmente tracionar ele, né, encontrar um ponto embaixo que a gente possa aramar ele, firmando então ele e fazendo apenas um movimento de tração no ramo. O que está acontecendo aqui onde eu estou amarrando é que está tendo o mínimo de contato possível com o estrangulamento aqui de onde passa a seiva. Então a gente vai lá já estudar sobre isso, apenas ficando aí de alerta. Então a gente nunca deve aramar, passar o arame em um pinheiro que não está com a saúde 100%. O que já não é o caso deste outro nosso pinheiro aqui. Aqui, ó, esse pinheiro aqui, para quem já me acompanha lá do YouTube há muito tempo, conhece a história desse pinheiro. Ele já esteve quase morto, a gente já teve a aula aí para explicar sobre nunca utilizar nenhuma forma de pasta que tenha como base o colinos, né, o Colgate, porque isso detona essas plantas que são plantas resinosas, tá? Então, olha como ele está hoje atualmente, né? É uma planta com saúde assim, por isso que nós aramamos ela e a gente vai eventualmente aramar ela de novo nesse curso aqui, tá? A gente está quase na época de fazer o Hanukkah nessa planta e demonstrando aquilo que a gente já falou em outras aulas aí, ó. Mesmas espécies que estão em ciclos diferentes. A gente quer ter essa saúde dessa planta nessa nossa planta aqui. Esse é o nosso objetivo aí. Então nunca arame. Aí, ó, olha só a diferença de coloração para vocês verem, né? Diferença de saúde das duas plantas. Mas a gente vai conseguir a mesma coisa aqui. Essa planta aqui já esteve muito pior. Ela quase chegou a sacar completamente, né? Tem as histórias dela lá no YouTube para vocês acompanharem. E agora a gente vai recuperar esse pinheiro aqui. Então a primeira coisa aí, ó, nunca arame uma planta. Deixa eu colocar aqui o tripé para a gente filmar adequadamente. Aí, ó. Então tá essa coisa feia aqui assim, mas visando a saúde da planta. Nunca arame uma planta que está sem saúde, tá, pessoal? Então a gente fez isso aqui,
Agora ela vai estar recuperando. Vocês viram aí na lateral os ramos novos aqui. A gente tem que se preocupar com essas gemas novas aqui que vão estar eclodindo e nascendo uma nova brotação das agulhas. E recuperar ela do que aconteceu aqui, do excesso de umidade que essa planta estava, né, do excesso de umidade que ela estava, que ocasionou também aí, o apodrecimento de algumas raízes, que nós fizemos uma limpeza na parte das raízes. Só que essa aula aqui é para a gente falar exatamente só dessa parte de nunca aramar. Isso aqui é uma possibilidade que você tem só de fazer uma tração. Isso aqui vai ser retirado posteriormente quando a saúde dele melhorar. Tá? Retirar, a gente precisa fazer um procedimento aqui que o antigo dono não fez, que é o mecaqui, né? A gente vai fazer na parte superior aqui, e na parte inferior eu já tinha feito mês passado. A gente fez o mecaqui aqui, quando ele estava amarelo. Agora veio, então esses ramos que vocês viram aí do lado, né, eles estão desenvolvendo melhor agora, porque a gente jogou energia só para ele. Então na aula do mecaqui, que a gente vai ter mais de uma aula, a gente vai fazer um mecaqui nessa planta, na outra ali, vocês vão exatamente reparar o seguinte, isso vai ser na próxima aula, eu acho. Vocês vão reparar que aonde nós fizemos o mecaqui, aqui embaixo, a energia já foi para eles, a energia já foi para esses novos ramos, enquanto lá em cima os ramos não estão desenvolvendo de forma adequada. Mas apenas lembrar então aí, ó, nunca arame uma planta que não está com a saúde. Se você aramar, fizer uma torção aqui, ó, esses ramos aqui que estão prejudicados, né, eles podem vir a secar, ao invés desses raminhos aqui que estão nascendo desenvolverem e a gente ter uma nova brotação aí. Super importante isso. Tá cansado de gastar dinheiro com adubo, com um monte de coisa, e não ver as suas plantas virarem bonsai de verdade? Pois é, 13 anos atrás eu também já era muito frustrado, não conseguia fazer as minhas plantas virarem bonsai de verdade. Então eu inventei um treinamento completo. Ensinei tudo o que eu sabia nos últimos 13 anos. Clique embaixo e saiba mais. Bonsai sem gastar dinheiro.